Oi galera, hoje eu vou falar um pouco sobre gravidez, pré-natal e parto na Alemanha. O meu primeiro filho nasceu na Alemanha e eu fiz todo o pré-natal na Alemanha e por causa disso eu aprendi um pouco de como funcionam as coisas lá nesse quesito. Quando você descobre que você tá grávida, você procura um médico, um obstetra da sua escolha, pode ser qualquer um que você se sinta mais confortável. E ele geralmente todos os exames, ultrassom, exame de urina, tudo que você tem que fazer durante a gravidez é feito no consultório desse médico. Ele faz tudo, ele coleta sangue, coleta urina, faz ultrassom, sabe, faz exame de toque, faz todos os exames que são necessários durante a gravidez no consultório. E de lá ele manda para laboratórios. Dependendo do seu plano de saúde que você tem na Alemanha, você tem que pagar a parte ou não. Alguns planos de saúde, perdão, cobrem tudo e você simplesmente vai na sua consulta de boa e não precisa fazer mais nada. Outros, eles cobram uma pequena parcela, às vezes é 10 euros, ou às vezes é 20 euros, depende muito do exame, depende muito do plano, depende muito do médico. Geralmente o seguro ou o plano de saúde, ele cobre 4 ultrassons durante a gravidez toda. Pode ser que isso tenha mudado, mas na época que eu tinha seguro o plano de saúde alemão, era assim, metade da minha gravidez eu tive plano alemão e a outra metade foi plano americano, no caso, plano militar americano lá na Alemanha. E mesmo com o plano de saúde alemão, eles só cobriam 4 ultrassons durante a gravidez inteira, mas eles oferecem pacotes, caso você paga uma determinada quantia, e em todas as consultas que você vai, eles fazem uma ultrassom para você levar para casa, o que muita gente acha super essencial. No médico que eu fui, ele cobrava 120 euros e todas as consultas ele deixava, ele fazia essa ultrassom para você levar para casa. Eu mudei de médico durante a minha gravidez. Assim que eu mudei o seguro, eu mudei de médico também. Uma das coisas que eu percebi em obstetras alemães é que eles são muito frios. Eles conversam com você com uma certa frieza. Eles são muito objetivos, muito no ponto, e isso acaba que afasta eles um pouquinho da... Eu não sei muito como explicar. Eles são um pouco ausentes durante uma consulta. Você, como você fica grávida, você sempre tem perguntas, você sempre tem dúvidas. E durante as minhas consultas com os médicos que eu vi, eu sempre, toda vez que eu fazia alguma pergunta ou tinha alguma questão, eles não se davam o trabalho de responder as perguntas. Eles simplesmente falavam, isso é normal, tá certo, não tem problema, não se preocupa, tá tudo bem. Mas não explicavam o porquê que era normal, o porquê que tava tudo bem, o porquê de nada. Simplesmente, não se preocupa, tá tudo joinha, sua gravidez tá ótima, vai pra casa. As vitaminas que você toma durante a gravidez, você compra na farmácia, eles não necessariamente passam eles não necessariamente prescrevem os pré-natais, as vitaminas, né? Você pode comprar na farmácia. Alguns passam, se você precisar de uma determinada vitamina, eles passam para você ir na farmácia comprar. Dependendo do seu seguro, novamente, dependendo do seu seguro, o seguro cobre as medicações também. Outras vezes você tem que pagar uma parcela, depende de 5, 10, 15, 20 euros, dependendo do medicamento e dependendo do seguro. Com o seguro americano que a gente tem, que é o TRICARE, eu não pagava por nada. Simplesmente eu ia na consulta e tudo de boa, não precisava me preocupar com nada. Outra coisa que eu percebi bastante
nos médicos que eu vi, eles não costumam conversar entre si sobre o paciente. Pode ser que eles conversem, sabe, sobre o que eles fizeram no final de semana, alguma coisa assim, mas no quesito paciente, eles não conversam muito. Porque durante a minha gravidez eu tive um problema que não foi diagnosticado direito. A obstetra que eu estava vendo não percebeu ou não deu importância para esse problema. O que eu tive foi uma abertura precoce do colo do útero. Ou seja, o meu colo do útero estava abrindo e eu estava correndo risco de perder o meu filho, só que eu nem sabia, sabe? No dia que tudo isso aconteceu, eu tinha ido no médico, eu tinha ido ver ela, tinha uma consulta, e ela falou que tava tudo bem, tudo de boa, eu fiz algumas perguntas, ela, como sempre, falou, não, tá tudo ótimo, não se preocupa, tá tudo bem, e fui pra casa. Eu tenho um aparelhinho de pressão, então eu medi a minha pressão porque eu achei que tava um pouquinho alterada, eu tava com um pouquinho de dor de cabeça, tontura, sabe, coisas normais, mas que estavam assim, eram normais, mas estavam num padrão diferente. Então eu tirei minha pressão e com isso eu percebi que minha pressão tava muito alta, tava 140 e pouco por 90 no dia. Então eu liguei pro meu marido e falei, a gente tem que ir pro hospital porque o consultório dela tá fechado e a minha pressão tá alta e eu tô sentindo os sintomas. Então é melhor a gente ir lá ver o que tá acontecendo. E assim que eu cheguei, eu falei o que eu tinha e eles, sabe, eles não ligaram muito, mas eles tentaram me mandar embora pra casa. Eles tiraram a minha pressão e falaram, não, tá bem, sua pressão tá ótima, sendo que claramente não tava. Você não precisa ser um gênio pra saber que a pressão não tava boa. Mas eles fizeram uns exames, fizeram uma ultrassonografia e descobriram que esse problema do colo do útero e já, nesse instante, já não voltei mais pra casa. Eu fiquei no hospital umas 3 semanas. Nessas 3 semanas no hospital, eu fui visitada, né? Eu vi 10 médicos diferentes e cada médico tinha um diagnóstico diferente do outro. Por isso que eu falei que eu acho que eles não conversam muito nesse ponto, conversar sobre o paciente. Então, cada um que chegava pro turno, que ia fazer a ronda, chegava no quarto e falava uma coisa. Ah, você tem isso. Ah, não, você tem aquilo. Ah, você tem aquilo outro. E toda hora passava um medicamento diferente. Então, nessas 3 semanas que eu fiquei no hospital, eu vi 10 médicos diferentes, tomei algumas medicações diferentes, tive uma reação alérgica, porque o médico simplesmente não olhou a minha ficha, que estava escrito bem grande na frente que eu era alérgica, e ele simplesmente ignorou, ou não viu, nem se deu o trabalho de ver, e por causa disso eu tive essa reação alérgica, que poderia ter terminado muito mal. Graças a Deus nada aconteceu, foi só mesmo um susto, e depois eu fui mandada pra casa com nada, sabe? Simplesmente eles falaram, você melhorou um pouquinho, então pode ir pra casa. E eu fiquei, das 23 semanas, eu fiquei 10 semanas ou 11 semanas achando todos os dias que aquele era o último dia, que eu ia perder meu filho, que ia morrer, sabe? A família toda tava nessa agonia e no final eles simplesmente falaram, não, tá bom, você pode ir pra casa. Não vai acontecer nada, ou se acontecer alguma coisa, a gente, sabe, dá um jeito. Então isso eu achei muito estranho dos médicos alemães, que você pensa na Alemanha, você pensa em excelência, você pensa em qualidade, e nesse quesito eu fiquei muito decepcionada com os médicos, os obstetras na Alemanha, né? E outra coisa, a minha gravidez inteira foi no sul da Alemanha, então eu vi médicos da República Tcheca, eu vi médicos da África, eu vi médicos da Polônia, eu vi médicos russos, eu vi médicos da Inglaterra, eu vi médicos alemães, e alguns deles nem sabiam falar alemão direito. Então eles vinham no quarto fazer a ronda, e do lado tinha um internista, um residente que falava a língua nativa do médico e que estava fazendo a tradução simultânea na hora em que o médico estava conversando com o paciente, ele estava traduzindo para o paciente e para o médico. Então era bem complicado, e eles deixavam o cuidado das pacientes na mão dos residentes, e às vezes muitos
dos diagnósticos errados que eu recebi foram por causa de residentes. Mas nesse ponto eu imagino que seja só nesse hospital que eu fui vista. Eu imagino que seja no país inteiro assim também. Depois disso, eles me mandaram pra casa e eu tive uma gravidez relativamente tranquila. Eu ainda sentia desconforto, ainda tinha muito medo, levava a vida num passo bem levezinho, bem devagarinho pra ver se nenhum susto acontecia, e não aconteceu. Eu era vista pela minha obstetra 2 vezes por mês, né? Eu ia a cada 2 semanas controlar se estava tudo bem. E ela nunca falava se tá tudo bem, ou se tá tudo errado, ou se tem algum problema, se tem alguma coisa que a gente pode fazer pra prevenir. Não, ela simplesmente falava, tá ótimo, tá ok. Tá ok, tá ok, tá ok. E eu fui na obstetra no dia em que no final de semana em que o filho nasceu, eu tive uma consulta. E eu falei pra ela que eu tava sentindo contração e que tava mais ou menos assim, não tava me sentindo muito bem. E ela fez um exame de toque, como sempre, praticamente todas as consultas eles fizeram um exame de toque, não só em mim, como outros pacientes também do meu círculo de amizade. E todas nós reclamávamos do mesmo problema. Por que eles têm que fazer tanto exame de toque? Não é, sabe, não tem fundamento. Mas ela falou que não era nada, que não era contração, era só Braxton Hicks, e que o meu bebê não estava pronto para nascer ainda, que era pra ir pra casa e relaxar. Nisso eu tava com 39 semanas. Isso foi na sexta-feira de manhã. Na sexta-feira de tarde, as contrações não paravam, e eu falei, isso aqui não é Braxton Hicks. Então eu falei pro meu marido de novo, vamos no hospital, e a gente foi em outro hospital um pouco mais longe do que o que a gente tinha originalmente. Lá eles não disseram que eu estava em trabalho de parto ativo, mas também não me mandaram pra casa. Eles falaram, vamos ficar aqui pra observar. Eu tava tendo contrações a cada 6 minutos, mas não tava progredindo. E eu fiquei 24 horas no hospital, entra e sai da banheira, faz aromaterapia, faz musicoterapia, anda, dança, senta, levanta. E eles me deixaram basicamente o tempo todo no quarto normal. E tinha uma coleguinha de quarto junto comigo. E ela também estava em trabalho de parto, só que ela estava mais avançada do que eu. Então, enquanto eu ainda tava conseguindo andar, dançar, ela já tava grunhindo, gritando, berrando do lado com o marido dela, meu marido no quarto. Então foi uma situação bem constrangedora, digamos assim, porque quando você tá em trabalho de parto, você quer a sua privacidade, você quer só as pessoas que você gosta ao seu redor. E eu cheguei no hospital na sexta-feira, mais ou menos às 2 horas da tarde. Quando foi sábado, às 5 horas da tarde, eles falaram, a gente vai te induzir agora, porque já tá passando da hora. E o bebê a gente tem que começar a dar andamento pra situação, pro parto, né? E foi quando eles me deram a ocitocina pra começar a indução. E mais ou menos 3 horas depois, eles me deram a epidural, que eu achava que ia me ajudar muito, porque eu tava sentindo muita dor mesmo. Parto dói, mas você vai com aquela mentalidade que é uma dor boa, é uma dor, sabe, que no final vale a pena. E eu já tava chegando numa fase que tava doendo muito, acho que era por causa da ocitocina junto. E eu já tava um pouquinho... Eu tava querendo ir pra casa e não podia, as coisas não estavam funcionando do jeito que eu queria, então eu tava me deixando um pouco chateada. E eles pegaram e me deram a epidural. Eles mandaram meu marido sair do quarto. Eu também fiquei muito chateada com isso, porque o meu marido era a única pessoa que tava ali comigo. E era a única pessoa naquele lugar inteiro que eu conhecia e que eu me sentia confortável e que tava me dando apoio. E eles tiraram ele do quarto e, sabe, fizeram sentar daquela maneira que vocês sabem que coloca a epidural, com aquela agulha desse tamanho. Então foi bem assustador essa fase. Só que pra mim a epidural não pegou.
doeu de qualquer forma. Eu passei por esse transtorno todo de fazer a epidural, mas ela não pegou. Então, das 4h30, mais ou menos, até as 3 horas da manhã, eu fiquei em trabalho de parto ativo. E às 3h15 da manhã, o meu filho nasceu. Depois que eles usaram... Nasceu com a ajuda de forceps. E eles usaram também... Fizeram uso da manobra de Chrysler, que no Brasil é considerado violência obstétrica. Aqui na Alemanha... Eu imagino que eles também devem estar indo por esse caminho, porque eu fiquei muito machucada depois, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Eu fiquei com a parte de baixo, a parte de cima do estômago, né, o diafragma, toda cheia de... eu esqueci como fala em português. Toda de roxo, machucado, né, bruises pela força que fazem. Pra quem não sabe, a manobra de Chrysler é quando a enfermeira ou o profissional faz força no diafragma e empurra o bebê pra baixo. Isso traz muitas consequências negativas. No Brasil, é considerado violência obstétrica e eles estão tentando abolir isso em todas as maternidades do país. E eu sei que algumas de São Paulo, acho que no Rio de Janeiro também, em Recife, acho que Roraima também, eles já conseguiram abolir completamente essa prática. Porque realmente dói muito. Fora a dor de você estar parindo, essa dor de estar empurrando, de ter uma pessoa em cima de você empurrando a sua barriga, quase quebrando as suas costelas, é bem dolorido também. Mas depois que meu filho nasceu foi tudo tranquilo, eles fizeram o que tinham que fazer, deixaram a gente tirar foto. Logo de cara ele veio pro meu colo, ficou comigo o tempo todo, até eles me transferiram pro quarto. Durante a transferência pro quarto ele também ficou comigo, ele foi na cadeira de roda, eu fui na cadeira de roda com ele no colo. Chegou e ficou no quarto também junto comigo. Eles me respeitaram quando eu pedi pra não dar banho nele. Eles não deram banho nele. Simplesmente levaram ele, trocaram uma roupinha, colocaram ele numa roupinha do hospital e trouxeram ele do jeito que ele tava. Logo de cara ele recebeu a vitamina K e a vacina da hepatite. E foi só isso. No hospital ele só recebeu isso. Eu não tive muito apoio em relação à amamentação. A enfermeira, que era chefe lá dessa área, foi bem bruta. Ela não foi das mais simpáticas. Foi bem daquele tipo de pessoa que vem sem vontade de fazer as coisas, faz as 3 porradas. E se você quiser ouvir, você ouve, senão pra ela também não tá nem aí. Se você quiser, ela ajuda, senão ela também, sabe, não se importa com nada. Foi bem chato essa parte, porque eu tive que esperar sair do hospital para procurar uma profissional, para essa profissional me ajudar a conseguir maestrar a arte da amamentação. Depois disso, eu consegui amamentar meu filho por 2 anos e foi ótimo. Ele é um menino forte, inteligente, mas eu não posso dizer que todos os hospitais na Alemanha são assim. Eu não posso dizer que todos os profissionais na Alemanha são assim. O meu filho nasceu no sul da Alemanha, então nessa área, nesse hospital, com esses médicos que eu vi, eles foram traumáticos, digamos assim. Eles fizeram minha experiência da maternidade um pouquinho dolorosa, porque várias coisas eu imagino que poderiam ter sido evitadas se tivesse um pouquinho mais de boa vontade. Mas eu também não sei dizer se é porque o meu seguro era americano, se é porque o meu marido era americano, porque eu falo alemão. Então, em todos os momentos eu falei alemão com eles. Alguns momentos eu tive que falar inglês, porque meu marido não fala alemão, então ele queria participar da conversa. Então eu falava em inglês pra diminuir essa ponte, né? Falar alemão, depois falar inglês. Então a gente simplesmente falava inglês todo mundo para que ele pudesse participar. Mas todas as pessoas do meu círculo de amizade ao redor da base militar tiveram experiências muito similares. Na época que meu filho nasceu,
eu achava que a minha experiência tivesse sido maravilhosa. Eu gostei muito, fora essa manobra de Chris Steller, eu imaginei que eu tava achando que eu tinha tido uma experiência ótima e eu não tinha nada a reclamar, mas quando o meu filho mais novo nasceu aqui nos Estados Unidos, eu vi que foi uma diferença, sabe, de água e vinho. Foi muito diferente. A minha experiência aqui nos Estados Unidos foi 1000 vezes melhor. Os profissionais me trataram com 1000 vezes mais respeito. A minha experiência de parto foi muito melhor, mas isso é para outro vídeo. Então, eu acho que só isso. Tem outros detalhes quando você... na Alemanha eles fazem a carteirinha de maternidade, que eles chamam de Mutterpass. Então nessa carteirinha tem todos os detalhes da sua gravidez, desde exames, resultados de exames, exames físicos, né? Peso, altura, quanto de peso que você ganhou durante a gravidez, resultados de ultrassom, tudo tá dentro dessa carteirinha. Porque o médico que você vê durante a sua gravidez, 99% das vezes não é o mesmo médico que faz o seu parto. Então eles não ligam pro seu médico pra falar, olha, a paciente tal tá tendo filho, você vem pra maternidade. Não, você vai na maternidade e o médico que tiver de plantão é o médico que vai fazer o seu parto. Só que outra coisa é, na Alemanha, é bem mais normal uma parteira fazer o parto. E parteira, eles chamam de Hebamme. Então essa Hebamme, ela que é responsável pelo seu parto até aos 45 do segundo tempo. Aí é quando eles prepararam a sala toda, que o bebê já coroou, tá tudo quase saindo, aí que eles vão lá e ligam pro médico de plantão, e o médico de plantão vem e dá as últimas coordenadas, aí o parto anda e a criança nasce. Depois, pra quem tem seguro alemão, geralmente o seguro cobre uma Hebamme pra ela ir na sua casa e ajudar durante esse primeiro momento de transição, de trazer o bebê novinho para casa. Então ela vem, te ajuda com a amamentação, conversa com a mãe para ver se tem algum problema de depressão pós-parto e aconselha. Tem algumas até que ficam com o bebê por uma horinha, uns 45 minutinhos para a mãe descansar um pouquinho, se a mãe estiver muito exausta. Eu não tive isso porque o meu seguro era americano e acho que eles não cobriam isso, eu não achava necessidade, não sei, ou porque a Hebamme também não falava inglês. Isso eu não posso garantir. Mas a minha mãe teve isso quando ela teve a minha irmã na Alemanha e foi uma ajuda bem legal. Eu acho que é um incentivo muito, muito legal. Talvez se eu tivesse tido esse ajuda de uma Hebamme em casa, a minha experiência com a amamentação no início tivesse sido um pouquinho mais fácil. Mas eu acho que existe um lado bom e um lado não tão bom das coisas. Eu peguei o lado não tão bom dos médicos alemães. Mas eu acho que depende também muito de sorte. Se você tiver um profissional bem legal, acho que ele consegue fazer a sua gravidez ser um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais light no sentido de você não ter tanta dor de cabeça. Mas eu acho que é isso. Acho que eu cobri tudo. Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Quem teve filho na Alemanha, deixa aí nos comentários. Se você tiver alguma dúvida sobre tudo que eu contei, deixa aí nos comentários também. Se você tá tendo um filho no sul da Alemanha e quer saber qual foi o hospital que eu tive meu filho, qual foi a médica e tal, pergunta nos comentários também, que eu não vou falar mal do hospital aqui no vídeo, não. Porque eu acho que talvez tenha tido outras pessoas que tiveram uma experiência melhorzinha. E tá vindo minha cria aqui. Então é isso, gente. Curte, compartilha, participa aí nos comentários. E é isso, né? Vamos dar tchau? Tchau!